Alô, nossos amigos, nossas amigas do nosso canal DIP Direito Público no YouTube. Sou Antônio Giovanni de Oliveira e falo para vocês sobre o direito público em âmbito municipal, no município, nas câmaras municipais. O assunto de hoje é sobre improbidade administrativa. E a chamada que eu fiz no vídeo é a seguinte: falecimento do réu, alteração do contrato social que venha a afetar a personalidade jurídica em uma ação de improbidade administrativa. O que eu devo fazer? O que o juiz deve fazer? O que o município deve fazer? Então, é este o tema de hoje. Falecimento do réu durante o tramitar de uma ação de improbidade ou alteração do contrato social de empresas que estejam sendo acionadas no decorrer da ação de improbidade administrativa. Quando se fala em réu, você que não é da área jurídica, vamos resumir para ficar mais fácil o entendimento. Réu é aquele que está sendo acionado na justiça em uma ação de improbidade pela prática de um ato ímprobo. Então, é aquele que tem contra si uma ação de improbidade. Aquela pessoa que está sendo acionada isoladamente ou junto com uma empresa que talvez possa ter participado do ato, com servidores públicos. Então, podemos ter réu e réus em uma ação de improbidade. São as pessoas contra quem o município e o Ministério Público, que são os autores da ação, podem levar a juízo. Então, de um lado de uma ação nós temos os réus, de outro lado os autores, ou o autor. No caso da improbidade, autor. A ação pode ser proposta tanto pelo Ministério Público como pelo município. Então, eles são os autores de um lado e os réus de outro. Só que tem que ser um ou outro autor, tá? Ou o MP ou o município. Muito bem, mas suponhamos que um determinado prefeito está sendo acionado numa ação de improbidade pela prática de um ato ímprobo, previsto na Lei 8.429 de 1992, nos artigos 9º, 10 e 11, de forma conjunta ou isolada, dependendo da situação. Nós não vamos entrar aqui nesse detalhe, mas vamos supor que este prefeito, depois de um ano que a ação está tramitando na justiça, vem a falecer. O que acontece com a ação? Como diz a minha colega Bianca, não pode ser arquivado o processo. E ela tem toda a razão. Então, numa situação dessa, como que nós devemos proceder? Vamos ver primeiro o que diz o artigo 313 do Código de Processo Civil. O artigo 313 diz o seguinte: suspende-se o processo, inciso 1, pela morte ou pela capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. Morreu o réu, o juiz vai mandar suspender o processo. O réu passou a ser uma pessoa incapaz no decorrer do processo, o juiz manda suspender o processo. O parágrafo 2º desse artigo 303 do CPC diz assim: não ajuizada a ação de habilitação, ou seja, aqueles que sucedem o réu ou seus herdeiros, que já sabem dessa ação, já podem ir no processo e fazer o que chamamos de habilitação processual. O que seria habilitação processual? Seria os sucessores ou os herdeiros entrar no processo no lugar do réu. Então, não ajuizada a ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte,
O juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte, inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 313. Falecido o réu, ordenará a intimação do autor, do município, se foi ele que propôs a ação, ou do Ministério Público, para que promova a citação do respectivo espólio, se o inventário do réu ainda estiver em andamento, vai acionar o espólio através do seu inventariante, de quem for o sucessor, ou seja, aquele que já é sucessor da herança do espólio, de inventário já concluído, dos herdeiros, no prazo que designar, no mínimo de 2 a 6 meses. Então o juiz vai intimar, olha, você é sucessor do réu, você tem de 2 a 6 meses para ingressar no processo, atendendo o pedido do Ministério Público ou do município. Muito bem. O que vai acontecer, então, se este réu vier a falecer já na fase adiantada do processo, já tem sentença condenando este réu a devolver dinheiro aos cofres públicos e uma série de coisas, que tem seus direitos políticos suspensos, que determinou a perda da função. Suponhamos que esse prefeito, quando faleceu, respondia a uma ação dessa e ainda estava no cargo de prefeito. O que acontece? Se já existe uma cobrança contra o réu, já está na fase de cumprimento de sentença, para ele devolver o dinheiro aos cofres públicos que a justiça determinou. Os sucessores e os herdeiros respondem por essa dívida deixada pelo réu falecido? Tem que pagar toda a dívida da condenação? A multa, porventura fixada, o valor de ressarcir aos cofres públicos uma quantia, por exemplo, de R$100 mil, os herdeiros têm que pagar isso? A Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429 de 1992, cuidou desta questão. Em seu artigo 8º, tem a seguinte previsão: o sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano, o réu numa ação de improbidade, então, ao erário, ou se enriquecer ilicitamente, estão sujeitos apenas à obrigação de reparar o dano até o limite do valor da sua herança ou do patrimônio transferido. O que quer dizer isso? Olha, se eu recebi uma herança, que o valor do réu que faleceu, eu que sou herdeiro, a herança vale 20 mil. Está sendo cobrado dele 80 mil, suponhamos que eu seja o único réu, o único herdeiro. Eu vou ficar sem os 20 mil que eu recebi herança, a justiça vai me tomar, vai bloquear, mas para por aí. Não pode ir além daquilo que eu recebia para alcançar os meus bens particulares que eu adquiri de outras formas, de compra e venda, com o meu trabalho. Então, só até o valor da herança. Deu para pagar? Tudo bem, não deu, vai ficar por isso mesmo e não vai receber o restante, porque não tem. Então, é assim que funciona. O herdeiro, o sucessor, responde até o valor daquilo que ele recebeu ou daquilo que lhe foi transferido do patrimônio. Mas suponhamos uma outra situação que agora não é falecimento. Uma empresa que está sendo acionada também por improbidade administrativa tem o seu contrato social alterado. Sai alguns sócios, entra outros. Como é que fica a situação? Esse pessoal responde também pela dívida que foi a eles atribuída, responsabilizada. Aí vem o artigo 8º-A da Lei 8.429, também explicando essa situação. Diz o artigo 8º-A o seguinte: a responsabilidade sucessória
que trata o artigo 8º desta lei, que nós vimos agora, aplica-se também na hipótese de alteração contratual, de transformação, de incorporação, de fusão ou cisão de sociedade. E o parágrafo único desse artigo 8º-A, da Lei 8.429 de 92, diz assim, olha, nas hipóteses de fusão e de incorporação, a responsabilidade da sucessora da empresa será restrita à obrigação de reparação integral do dano causado até o limite do patrimônio que foi transferido de uma empresa para outra sucessora, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nesta lei decorrente dos atos e de fatos ocorridos antes da data da fusão ou da incorporação, exceto no caso de simulação ou de evidente intuito de fraude devidamente comprovados. Então é isso. Se houver a alteração contratual, a regra a ser aplicada é esta. Essa é a forma prevista no artigo 8º-A da Lei 8.429 de 1992. Uma outra questão para concluir. E se houver outras condenações atribuídas ao réu falecido, além daquelas de cunho pecuniário e de perda de bem acrescido ilicitamente ao seu patrimônio? Nós sabemos que a lei de improbidade impõe a aplicação pelo juiz das seguintes sanções em caso de procedência da ação, que podem ser aplicadas em bloco, todas de uma vez só, ou somente aquelas que o juiz entender convenientes para que haja a punição do réu. Mas suponhamos que este réu falecido, que era prefeito na época dos fatos, ou seja, na época dos fatos não, que era prefeito quando faleceu, teve as seguintes penas aplicadas nesta ação: perda da função pública de prefeito, suspensão dos seus direitos políticos por tantos anos, não podendo se candidatar nesse período, ficando proibido de contratar com o poder público, além de ter sido condenado em ressarcir ao erário uma quantia em dinheiro, além do pagamento de uma multa também, multa civil, em dinheiro. Essas são as hipóteses que podem acontecer. Suponhamos que aconteceu todas essas hipóteses e foram elas atribuídas ao réu falecido para nós podermos entender. Separando aqui estas sanções, nós temos que a reparação do dano, ou a reparação seria o pagamento do prejuízo causado pelo réu aos cofres do município, ou a perda do patrimônio que foi acrescido ilicitamente ao patrimônio do réu. Esse patrimônio você pegou por uma fraude que foi cometida, por um ato ilícito, então esse patrimônio vai retornar para o município. Não é dinheiro, mas é patrimônio. E existe o caso ainda também de multa, que a multa é em dinheiro. Então, a princípio, o ressarcimento seria disso. Só que, no caso da multa, a doutrina, a jurisprudência, tem o entendimento que ela não se transfere ao herdeiro. Por quê? Porque a multa é uma sanção de reprovação punitiva em decorrência do comportamento social reprovado cometido pelo réu falecido. Então, vocês podem ver que a única sanção que vai transferir aos herdeiros é aquela de ressarcimento do dano e de devolver, porventura, algum bem que foi incorporado ao patrimônio ilicitamente do réu, nesse caso. Agora, a perda da função pública de prefeito, como transferir isso? Só quem poderia perder é quem faleceu. A suspensão dos direitos políticos só pode ser aplicada ao réu.
O herdeiro vai ficar com o direito político suspenso pela prática de um ato feito pelo réu falecido. Da mesma forma, a proibição de contratar público é direcionada ao réu. Então, estas outras sanções, se porventura foi aplicada ou foram aplicadas ao réu, elas não se transmitem aos seus herdeiros ou sucessores. Só a do ressarcimento ao erário e devolução do bem ou daquilo que foi acrescido ilicitamente ao patrimônio do réu. Por quê? Porque estas outras sanções, só o réu poderia sofrê-las. Elas são sanções de caráter pessoal, de caráter personalíssimo. Só a ele pode ser atribuída. Então, este é o tema que eu deixo para vocês hoje, para reflexão, falando sobre o falecimento do réu na ação de improbidade, como resolver a questão, como o juiz deve agir, e no caso de alteração contratual, deixando claro que as sanções, que são aquelas punitivas aplicadas ao réu, multa civil, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, contratação com o poder público, são excluídas, não são transferidas aos herdeiros, porque quem poderia estar cumprindo estas sanções faleceu. Elas têm, como eu já disse, caráter pessoal ou personalíssimo. Este é o tema que eu deixo para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Peço a vocês que estão chegando agora que inscrevam no nosso canal, venha somar conosco, vai na telinha, vai no sininho, aí deixe o seu like, para que nós possamos chegar a outras pessoas e o canal crescer a cada dia mais. Agradeço você que já está inscrito conosco e até a próxima, se Deus quiser.